Gostaria de convidar os irmãos a abrir lá em Colossenses 1, do verso 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluias. Jesus, somos gratos a Ti, Pai, nessa manhã. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor, Pai, é soberano. Somos gratos, Pai, que por causa da Sua soberania, Pai, nós podemos, Pai, ter acesso a Ti. Por causa, Deus, da Sua misericórdia e da Sua graça, Pai, nós podemos nos aproximar de Ti. Jesus, clamamos a Ti que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, que esse culto, Pai, corra de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, peço a Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar conosco, Pai, que possamos adorar a Ti no momento de louvores, que, Pai, o Senhor venha falar conosco no momento da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que seja tudo para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Coroado de honra e glória, Tu, Senhor, és exaltado.
Aleluia. Exaltamos o nome do Cordeiro Santo de Deus. E nós o coroamos. E nós o bendizemos. E nós o declaramos que é rei sobre todos nós. No texto que nós lemos agora, fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tem todo o poder e autoridade sobre mim. Ele tem todo o poder e autoridade sobre ti. Ele tem todo o poder e autoridade sobre a igreja. Ele é o nosso rei. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei.
tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh Deus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Meus irmãos, vamos tirar um momento para os dízimos e ofertas. Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, agradecemos ao Senhor mais uma vez nesta manhã, pela Tua graça sobre nossas vidas. O nosso pedido, Senhor Deus, é que neste momento nós possamos nos desapegar de tudo que há no mundo, de toda ansiedade, de todos os nossos sonhos que tem em vista nessa terra e que não compartilham com o reino do Teu Filho. Santo Deus, abra os nossos corações neste momento para que só Cristo seja importante em nossas vidas, para que só o Teu reino seja visto sobre nós todos os dias. Santo Deus, nós agradecemos imensamente pelo sustento dessa casa, pelo amor que o Senhor tem tido para com todos nós. Que o Senhor, Santo Deus, possa ser louvado mais uma vez, glorificado e exaltado através dos dízimos e das ofertas. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus, o nosso Senhor e Mestre, oramos. Amém. Glória
Digno de louvor,
Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Agora tem até gaveta aqui, Bernardo, viu? Chique, hein? Vamos orar pelas crianças e depois nós vamos entrar na exposição da palavra. Pai amado, nós te damos graça mais uma vez pelos nossos serviços aqui nessa manhã. Nós louvamos a Ti porque o Senhor tem nos sustentado domingo após domingo, dia após dia. E o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, com um braço forte. O Senhor tem nos livrado, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem prosperado o trabalho feito aqui, Senhor, neste local. E nós rogamos a Ti, Senhor, que continue fazendo isso, principalmente, ó Deus, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido aqui com as crianças, ó Deus. Que o Senhor dê graça, continue dando graça e abençoando, dando sabedoria, unção, revestimento de poder do alto, às irmãs que estão à frente desse ministério, para que elas possam, Senhor, instruir as nossas crianças no temor e no tremor do Senhor. Para que no meio dessas crianças, ó Deus, surjam homens e mulheres para as próximas gerações que temem e tremem diante da sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ali as crianças. Obrigado, meu irmão. O bom é que agora a gente pode, aqui nesse espaço, usar o iPad e uma Bíblia de papel também, né? Quero convidar você a abrir comigo lá em Lucas 19, a partir do verso 47. Lucas 19, a partir do verso 47. Ok? Lucas 9, 47. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. Caminhando para o fim dessa série, hoje cobriremos dos versos 47 do capítulo 19 até o capítulo 20, verso 8. E o título da nossa exposição de hoje é Jesus, a maior autoridade. Jesus, a maior autoridade. Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, a partir do 47. Claramente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque estão convictos de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Deus nos dê graça para expor a sua palavra. Senhor, nos dirija pelo seu Espírito, nos ilumine pelo seu Espírito, e que possamos, ó Deus, compreender, receber e aplicar a sua palavra aos nossos corações, para a edificação da sua igreja e para a santificação do seu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como eu disse, o título do sermão de hoje é Jesus, a maior autoridade. O tema central dessa passagem se resume nessa pequena palavra: autoridade. Autoridade.
E nós vivemos, irmãos, em uma época que poderia ser bem definida como a época das crises. Na verdade, o mundo sempre viveu em crise desde que o pecado entrou neste mundo. Todavia, nós experimentamos nos nossos dias crises que eu creio que nós jamais experimentamos em tempo algum. E todas essas crises que nós enfrentamos, por exemplo, crises políticas, crises existenciais, crises familiares, crises culturais, crises religiosas. Eu tenho por certo que elas têm uma origem naquilo que aconteceu ali no mundo das ideias, em meados do século XIX. A partir de dois pensadores alemães, um chamado Karl Marx e o seu companheiro Engels, conhecidos como pai do marxismo, os fundadores do marxismo ou do socialismo, que também pode ser entendido como comunismo. Dentro do pensamento marxista clássico, o problema do mundo estava no capitalismo, na opressão da burguesia sobre o proletariado. Em outras palavras, a opressão dos ricos sobre os pobres. A opressão do patrão sobre os funcionários. Então, dentro da visão marxista clássica, a ideia de Karl Marx era que, para se resolver o problema que o mundo enfrentava naquela época, era necessário que o proletariado, ou os pobres, fizessem uma verdadeira revolução contra a burguesia. E a partir dessa revolução, eles iriam acabar com a existência de classes, aqueles que tinham mais, aqueles que tinham menos, e iriam estabelecer aquilo que eles chamavam de socialismo e de comunismo, ou seja, uma sociedade onde todos têm a mesma coisa em comum. Então, o Marx, ele estabeleceu essa necessidade. Ele, então, convocava, a partir do seu primeiro livro publicado, que é o Manifesto Socialista, ele convocava os empregados nas fábricas, que é chamado do proletariado, a se unirem contra as classes dominadoras, que eram, naquela época, os patrões, os ricos, os empresários. Depois, o Marx traz um outro livro chamado O Capital, onde ele sistematiza, de uma maneira mais detalhada, o pensamento marxista e apresenta ele como uma forma de governo. E aí, nós temos ali o avanço da história, em que alguns países, como, por exemplo, antigamente a União Soviética, aderiram a esse modelo marxista de governo, estabeleceu-se o comunismo. Porém, a visão comunista de Marx, ela não deu tão certo, porque ele tinha em mente que seria eliminada a divisão de classes a partir da revolução através do proletariado, que se rebelaria contra as altas classes. Então, eles estabeleceram ali que esse problema da classe, as desigualdades iriam ser resolvidas a partir do momento em que o povo fizesse uma revolução. E se fosse necessário pegar armas e porretes e irem para cima das classes opressoras, eles deveriam fazer. Porém, isso fracassou, essa ideia, porque eles impuseram esses pensamentos,
na União Soviética, e isso não fez com que as divisões de classes deixassem de existir. Então, surgiram novos pensadores que beberam na fonte de Marx e disseram o seguinte: a grande solução para implementarmos as nossas ideias não está na classe proletariada pegarem armas e porretes e irem para uma guerra civil contra a burguesia. Ou seja, nós não podemos, as ideias estão corretas, só que a maneira como nós estamos querendo implementá-las está errada. Nós não podemos implementar essas ideias na briga, na força do braço. Não. Porque existe um fator que impede que as pessoas façam essa revolução. E qual fator era esse? A cultura. Principalmente a cultura ocidental judaico-cristã. Então, os pensadores depois de Marx disseram: precisamos implementar os pensamentos marxistas, porém não pela força, mas nós precisamos atuar no intelecto, mudando o pensamento das pessoas, minando a cultura e os valores judaicos cristãos de dentro para fora. Veja que o caminho anterior era oposto, era de fora para dentro. Depois disso, a estratégia era: precisamos minar a cultura ocidental, destruir ela de dentro para fora. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, ao invés de pegar em armas, nós vamos usar os intelectuais para isso. Mas não aqueles intelectuais que liam livros, escreviam livros, não. Basicamente, o que eles diziam que precisavam usar era os formadores de opinião. Artistas, a mídia, os jornais, os políticos. Então, eles precisavam ter pessoas dentro desses ramos, com o pensamento marxista, que iriam agora o quê? Penetrar a cultura por dentro e destruir ela de dentro para fora. E o foco principal que eles tinham para destruir a cultura estava na destruição das estruturas. Por exemplo, quais estruturas? A família precisava ser destruída. Os princípios morais e éticos estabelecidos pelo mundo judaico-cristão precisavam ser destruídos. Então agora, a família não é mais a relação entre um homem e uma mulher que se unem e têm filhos. Agora a família pode ser constituída por 2 mulheres, por 2 homens. A igreja, ela não pode mais usar a Bíblia como a autoridade máxima. Porque agora, todos os problemas que a sociedade enfrenta não devem mais ser resolvidos a partir da palavra de Deus, mas a partir de uma leitura sociológica da sociedade. O que eles diziam, por exemplo, é o seguinte, que o pensamento de Paulo a respeito das mulheres não poderem assumir ministério pastoral na igreja, não refletia uma verdade absoluta e universal. Mas antes era uma leitura social que Paulo fez da época e, portanto, é ultrapassada. E que agora, como o pensamento de Paulo é um pensamento social e cultural da época antiga, nós estamos vivendo uma sociedade mais evoluída. Então, nós não podemos levar o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que Jesus disse, como verdades absolutas. Então veja que a estratégia desse arcabouço, desse modelo filosófico é minar tudo que diz respeito a valores que são pautados na cosmovisão judaico-cristã. Tudo isso tem causado uma série de crises. Eu
Isso aqui daria uma série de exposições. Mas por que eu comecei falando sobre isso aqui? Porque, como eu disse, o título da exposição é Jesus, a maior autoridade. E todo esse estrago feito pelo aquilo que nós chamamos hoje de marxismo cultural, que são ideias de décadas, e que nós estamos apenas colhendo outros, quando querem ensinar, por exemplo, nas escolas, que os nossos filhos têm o direito de escolher se eles são meninos ou meninas. Quando querem dizer para nós que nós não podemos mais corrigir os nossos filhos e não podemos mais discipliná-los dando um tapinha, né, castigo, enfim, com a desculpa de que não, nós queremos coibir os abusos. Não, quando na verdade eles não querem coibir abuso. Eles querem roubar de nós a autoridade de educar os nossos filhos e de disciplinar os nossos filhos de acordo com os valores que nós recebemos. Então, toda essa ideia do marxismo cultural é desconstruir os valores judaicos cristãos, e o que isso leva? Essa desconstrução acaba roubando o papel das autoridades. Porque agora eles não são mais autoridade. Os pais não são autoridade sobre os filhos. Quem define a família não é mais a própria família. Quem define a família agora é o Estado, é o governo. Que é o governo que vai ditar o que seu filho tem que aprender na escola. A autoridade na igreja não é mais a Bíblia. A autoridade é aquilo que eu penso como um indivíduo que vive na sociedade. Então, nós chegamos aqui a uma conclusão de que todo esse arcabouço de pensamento está produzindo várias e várias crises. É realmente uma desconstrução, inclusive a palavra crise, né, vem do grego krisis, que significa mudança. E tudo que eles estão propondo é uma mudança radical, porém, nessa mudança radical, tudo que eles têm deixado para nós como cristãos é um vazio, porque eles não nos oferecem nada de valor, até porque não tem mais nada para oferecer, né? Nada que possam tentar colocar no lugar de Cristo vai satisfazer, né? E uma principal crise que isso tem gerado é a crise de autoridade. Ninguém mais pode exercer autoridade sobre ninguém, porque se eu digo que a Bíblia fala sobre esse assunto e essa é a regra, não, a Bíblia não tem autoridade. O pastor não tem autoridade. Isso é preconceito, isso é algo antigo. Você está parado no tempo, as coisas não são assim mais. E essa crise de autoridade, ela rouba todas as autoridades, mas ela chega, inclusive, a ousar roubar a autoridade do próprio Cristo sobre a igreja. E é por isso que eu fiz essa introdução, porque o tema central dessa passagem é exatamente a autoridade. Se você olhar comigo no versículo 47, nos é dito que Jesus ensinava no templo diariamente. Diariamente. Na verdade, irmão, se a gente for observar, o ensino era uma das principais características do ministério de Jesus. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus percorria os vilarejos ensinando, Jesus ia para o templo e ensinava. Ou seja, Jesus como um mestre, nós sabemos que nós temos em teologia 3 ofícios para Jesus. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Mas nós poderíamos acrescentar aqui um quarto, ele é o mestre. Então, por onde ele passava, Jesus tinha como base do seu ministério o ensino. E é interessante a palavra ensino, didascalia, no grego, ou o verbo ensinar, que é didasko, ele é usado no sentido de
adestrar alguém, dar habilidades para alguém. O papel do mestre é impregnar no discípulo habilidades que ele não tem inatamente, dizendo. Só que o ensino que Jesus trazia não era um ensino qualquer, não era um ensino apenas intelectual, que iluminava apenas a mente, não. O ensino de Jesus era um ensino que buscava instruir alguém sobre a correta relação com o seu Criador. Jesus não estava preocupado em ensinar matemática, português, embora nós não devamos negligenciar essas coisas, mas o ensino de Jesus, Jesus como mestre, buscava enfatizar aos seus discípulos como seria a maneira correta de se relacionar com Deus. E esse é o ponto central do ensino de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus não apenas tinha como característica do seu ministério o ensino, mas também nos é dito nas Escrituras sobre a qualidade do ensino de Jesus. Porque Jesus não apenas ensinava, mas Jesus ensinava como quem tem autoridade. Como quem tem autoridade. Na verdade, se você ler comigo Marcos 1:22, Marcos 1:22 diz que a multidão que ouvia Jesus se maravilhavam quando estavam ouvindo Jesus. Diz assim, maravilhavam-se da sua doutrina. Doutrina que é ensino. Maravilhavam-se do seu ensino. Por quê? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que significaria essa expressão como quem tem autoridade? Como quem tem autoridade. Os mestres judaicos, eles ensinavam citando estudiosos anteriores. Então, eles ensinavam a partir de uma linhagem rabínica. E tudo o que eles faziam era repetir aquilo que ouviram dos seus mestres. E eles não se importavam em saber se aquilo realmente fazia sentido para a vida comum das pessoas. Mas o objetivo deles era apenas citar os seus estudiosos, era apenas, em outras palavras, lançar palavras ao vento. Né? Mas Jesus era um carpinteiro que não tinha passado por nenhuma escola rabínica e quando ele ensinava as multidões maravilhavam-se do seu ensino. A palavra maravilhar aqui é ficar perplexo, extasiado, você fica de boca aberta. Que ensino é esse? Mas nós podemos dizer que ensinar como quem tem autoridade é ensinar com base no próprio Deus, como o Filho de Deus e no Espírito de Deus. No sentido de que Jesus falava a verdade. Os mestres judaicos ofereciam argumentos vazios. Jesus falava sobre assuntos importantes, como a vida, a morte e a eternidade. Os escribas falavam sobre coisas irrelevantes, porque eles queriam apenas ser reconhecidos pelos homens. Jesus expunha as Escrituras de forma sistemática, os escribas eram superficiais. Jesus ensinava no poder do Espírito, os escribas eram uma sequidão e um vazio. Jesus ensinava com amor, apontando para a eternidade. Opa! Deixa eu me trocar aqui, Léo. Jesus, irmãos, ensinava com amor e ele apontava para a eternidade. Os escribas eram frios e legalistas e apresentavam alguns mandamentos que só valiam para esse mundo. Em outras palavras, o ensino de Jesus vinha da mente do Pai, do Espírito do Pai. Ele mesmo chegou a dizer isso lá no Evangelho de João. Eu falo aquilo que recebi do meu Pai.
Então Jesus falava como quem tem autoridade, porque ele falava da parte de Deus, ele era Deus, o Filho de Deus, e ele falava pelo Espírito de Deus. Isso aponta para a fonte da autoridade de Jesus. Que, em certo sentido, como o título do sermão diz, Jesus é a própria autoridade. Ele não apenas falava como autoridade, porque recebia do Pai, era filho do Pai, e falava pelo Espírito do Pai. Não, mas porque ele mesmo era a autoridade. E essa era a diferença. Então Jesus ensinava diariamente no templo, e esse ensino de Jesus, ele era tão poderoso que ele despertou algumas reações nas autoridades judaicas. Se você acompanhar comigo aí no verso 47, ainda diz que: mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Diante do ensino de Jesus, que ensinava como quem tem autoridade, os sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminar Jesus. A palavra eliminar aí é literalmente matar, destruir. O que geralmente é comum, né? O que ocorria nos tempos de Jesus e o que ocorre nos nossos dias, quando uma pessoa se depara com a verdade. A tendência, por causa dessa impregnação, dessa imputação do pensamento do marxismo cultural, a tendência é que quando uma pessoa que está com essa mente dominada por esses pensamentos, e elas se deparam com a verdade, elas querem eliminar a verdade. Elas querem suprimir a verdade. Elas querem silenciar a verdade. Ou seja, ao invés de se curvarem diante da verdade, eles se endurecem diante da verdade. E rejeitam a verdade. E isso por quê? Porque a verdade oferece liberdade. A verdadeira liberdade. Porque o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela oferece liberdade verdadeira. Porém, o coração humano, ele é naturalmente optante pela escravidão das suas próprias vontades. Então, rejeição de autoridade passa pela natureza do coração do homem e é amplificada pelos pensamentos que têm hoje governado e ditado as normas da nossa sociedade. Então, os escribas, os fariseus, os maiorais queriam matar Jesus por causa do seu ensino. Só que eles tinham algo que freavam eles. Verso 48 diz assim: contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Naquela época, as multidões ainda estavam seguindo a Jesus. O que nos nossos dias são as minorias. A multidão ficava impressionada, ficava dominada. O texto aqui que a Almeida Revista Atualizada usa é dominado por ele, que eles ficavam atentos, eles ficavam fixados no que Jesus ouvia. E isso fez com que os fariseus, os escribas, não conseguissem agarrar Jesus e matar Jesus, porque, poxa, tem muita gente do lado dele. Nós vamos ter que pegar ele na surdina, entendeu? Nós vamos ter que construir uma cilada para ele, para que ele caia, aí o povo deixe de ficar do lado dele, aí a gente encontra motivo para a gente matar ele. E eles então vão armar uma pegadinha para Jesus a partir do verso 20, a partir do capítulo 20, verso 1 e 2. Não conseguindo, tramar contra Jesus, porque o povo estava do lado de Jesus, eles decidiram pensar e bolar um plano para pegar Jesus. E aí o verso 1 do capítulo 20 diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos. E eles fizeram então duas perguntas básicas para Jesus. Ele diz assim, no verso 2, capítulo 20: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas?
Ou quem te deu essa autoridade? Veja que agora eles estão questionando a autoridade de Jesus. Naquela época, meus irmãos, diz um historiador chamado Craig Kinner, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele diz assim: as palestras naquela época eram dadas nos templos, que eram lugares públicos. O pátio externo do templo era um lugar público. Então havia os desafios lançados em público, que buscavam fazer com que a honra, tanto do desafiador como do desafiado, dependesse do resultado do debate. Então, o que os fariseus, os escribas e os anciãos estão querendo aqui, não é uma resposta de Jesus. Eles estão querendo desonrar, fazer com que Jesus caia nessa cilada e, portanto, tropece, fazendo com que a multidão agora não esteja ao lado dele. Então, eles encontram espaço para fazer o que quiserem com Jesus. Naquela época, quem estabelecia a autoridade para ensinar no templo eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes saduceus, a elite sacerdotal que governava o templo, administrava o templo, eles tinham clareza de que eles não tinham dado autoridade para Jesus, para ensinar no templo. Tampouco os romanos não tinham dado a Jesus essa autoridade. Mas eles percebem que Jesus está ensinando com autoridade, então eles perguntam: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? E aí Jesus, a partir do verso 3, do capítulo 20, vai responder essas duas perguntas. E Jesus vai demonstrar aqui uma profunda sabedoria quando ele responde essa pergunta. Ele está ciente de que o que eles querem não é uma resposta. O que eles querem é um deslize por parte de Jesus, para que eles tenham um motivo para matá-lo. O que é comum do coração humano, né? Nem sempre nossas perguntas estão em busca de respostas. Em algumas vezes as nossas perguntas estão em busca de um descuido daquele que responde, para que a convicção que eu tenho a respeito daquele que responde possa se confirmar. Então Jesus não vai cair nessa cilada. Verso 3, respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Eles lançaram o desafio. Jesus, ao invés de cair nesse desafio, nessa cilada, ele devolve o desafio. Não, então eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Essa ideia de o batismo ser dos céus, a ideia é, o que está por detrás dessa pergunta era: João Batista era um profeta enviado por Deus ou pelos homens? Essa é a ideia. E aí, diante dessa pergunta, verso 5, eles arrazoavam entre si. Então parece que eles ouviram assim aquela réplica de Jesus, né? Eles lançaram o desafio, Jesus falou: opa, peraí, vou devolver para eles. Devolveu para eles. Quando Jesus fez essa devolução, parece que eles foram para um cantinho e falaram: peraí, vamos conversar aqui. Aí eles pensaram assim, né, no verso 5. Eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ou seja, se a gente responder que João Batista era um profeta enviado por Deus, se dissermos que ele é do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Veja bem, eles pensam assim: nossa, agora nós caímos aqui na nossa própria cilada. Se a gente responder que João Batista era um profeta enviado por Deus, nós vamos estar dizendo que nós realmente somos matadores de profetas, porque nós não cremos em João Batista. Não tem como. Verso 6, eles ainda pensam aqui entre eles, né? Mas se dissermos dos homens, ou seja, mas se dissermos que não, João Batista era só um homem, um miserável, ele não era ninguém. Se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Então olha como que Jesus devolve a pegadinha para eles.
Se vocês disserem que João Batista era um profeta enviado por Deus, eu vou perguntar para vocês, então por que vocês não creram neles? Vocês não são defensores da lei e dos profetas? Agora, se vocês disserem que João Batista era um homem apenas enviado pelos homens, vocês se colocarão como opositores da multidão, porque a multidão crê que João Batista era um profeta. E se eles assumem que João Batista era apenas um homem comum e o povo se rebela contra eles, Roma teria que intervir. Porque haveria uma rebelião dentro do templo, dentro de Jerusalém, e, obviamente, essa rebelião seria imediatamente silenciada pelos soldados romanos. Então, eles se veem entre a cruz e a espada, literalmente. Eles não podem questionar a Jesus mais. E aí, eles chegam à conclusão, no verso 7 do capítulo 20, por fim, responderam, nós não sabemos. Ou seja, eles não tinham resposta para dar a Jesus. E aí Jesus, diante dessa falta, dessa ausência de resposta por parte deles, Jesus volta a responder a eles então a pergunta, verso 8, então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Por fim, Jesus, de certa maneira, disse a eles, vocês é quem tem que responder. Qual é a fonte da minha autoridade? Tudo o que eu fiz até hoje no meio de vocês foi pelo poder do meu Pai. Tudo o que eu disse foi o que eu ouvi do meu Pai. E tudo o que eu exerço é pelo meu Pai, pelo Espírito do meu Pai. Está clara a pergunta? Ou melhor dizendo, está clara qual seria a resposta? Eu exerço e faço essas coisas com a autoridade que eu recebi do meu Pai. Eu exerço essas coisas não com a autoridade que eu tenho, a autoridade a qual eu aprendi com algum mestre, com algum rabino. Não. As minhas obras apontam para a autoridade que me sustenta. Nesse sentido, irmãos, Jesus se coloca como não apenas um homem que tinha autoridade, mas um homem que era a própria autoridade. O que nós aprendemos sobre esse ponto que Jesus diz aqui, sobre ele ser a autoridade, ele ter a autoridade? E tudo aquilo que ele disse, e tudo aquilo que ele ensinou e fez, tinha como base a sua autoridade messiânica, porque ele era o Filho de Deus que agia pelo Espírito de Deus. Isso nos leva a concluir, irmãos, que a palavra de Deus e os ensinos de Jesus Cristo devem ser mantidos como a fonte de autoridade dentro da igreja e da vida cristã. Não há pensamento, não há ideologias que devem remover das nossas mentes, dos nossos corações, as convicções que temos a respeito da palavra de Deus. Quando formos questionados sobre qual a fonte da nossa autoridade, qual a fonte da autoridade dos nossos ensinos, ensinos que confirmam a cosmovisão judaico-cristã de família, de criação de filhos, da natureza humana caída, morta em delitos e pecados, que é oposta àquilo que nós conhecemos hoje como humanismo, porque o humanismo diz o quê? O homem é perfeito e puramente bom.
A Escritura diz: não. O homem está morto em seus delitos e pecados desde o seu nascimento. Quando a Escritura nos disser que casamento é heterossexual, é entre um homem e uma mulher, e não entre dois homens e duas mulheres, que é o que o marxismo cultural quer imputar na nossa cabeça, nós precisamos decidir qual autoridade nós iremos obedecer. Nós teremos a palavra de Deus como autoridade máxima sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração, sobre a nossa praxis, nossa conduta diária, ou nós seguiremos os rudimentos do mundo, as vãs filosofias, as tentativas de persuasão dos homens, que tentam a todo custo tomar o nosso pensamento e levá-lo cativo ao mundo, a essas ideias, que são ideias travestidas de verdade, quando na verdade o que elas querem é destruir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós vivemos uma crise, irmãos, religiosa dentro da igreja, é uma crise de autoridade. Porque existem muitos de nós que já compraram essa ideologia marxista. E que tem como visão já que a Bíblia é um livro ultrapassado. Então já se tem hoje igrejas que já colocaram como líderes pastores gays, lésbicas, que abraçaram o casamento homossexual, que nem pode ser chamado de casamento, né? À luz da Escritura, não. Então tem muitos de nós que estão cedendo a outras autoridades, que não é a autoridade bíblica. A grande questão é, nós vamos continuar aceitando que essas coisas dominem o nosso pensamento? Pastor, eu não vou aceitar. De jeito nenhum, pastor. Eu não vou aceitar de jeito nenhum. Eu não aceito, isso é do demônio, esse é o cão, e não vai. Aqui em casa, não. Daí, você, depois do jornal, você põe lá na novela da Globo. Onde no passado, sorrateiramente, né, o que se tinha? No passado, antigamente, o que se tinha era o seguinte: toda novela no passado, há 10 anos atrás, talvez, ela tinha um homem ou uma mulher casados, tinham filhos, e aí de repente o homem ou a mulher encontraram, e geralmente eram homens mais velhos e mulheres mais velhas. Aí de repente surgia uma outra personagem, que o homem se apaixonava por ela ou a mulher se apaixonava por ele, que era um outro personagem mais jovem. E aí a novela, o enredo girava o seguinte, nessa trama entre uma mulher casada ou um homem casado, velhos, né, mais velhos, que agora estão, se apaixonaram por uma outra pessoa fora do casamento, mais jovem. E aí a trama seguia nessa relação. E o que estava por detrás, né, das ideias, a gente não fala isso escancaradamente, né, mas o que estava por detrás é o seguinte: não, você precisa ser feliz. Se o seu casamento, você não está feliz nesse casamento, você precisa buscar o caminho da felicidade. Larga o sujeito ou a sujeita e casa com a novinha, ou com o novinho. Faz isso. Então o enredo era mais ou menos isso. E a partir do momento do andamento da carruagem, né, foi se mudando isso, de uma maneira mais escancarada, mais detalhadamente. Não é assim de uma vez por todas. Primeiro você vai lá, põe um pezinho, a pontinha do pé, depois você vai e põe o pé inteiro, aí depois você vai e põe o outro, e sorrateiramente, quando você percebe, nós temos lá nas novelas, né? Já tem um casal de 2 homens, de 2 mulheres.
E a gente está assistindo aquilo. Entende? Quando, na verdade, se a gente voltar atrás nas bases, como eu citei aqui, do marxismo cultural, o objetivo era estar presente, dominar o quê? Os formadores de opinião. E a mídia é um dos maiores formadores de opinião que existe no mundo. Os artistas são grandes formadores de opinião. Então você tem hoje, quais são os artistas que mais estão na mídia? Aqueles que abraçaram ideologia de gênero, visões feministas. É esses que estão lá nos programas. Quais os assuntos que eles estão discutindo? Esses. E aí a gente pensa assim, não, pastor, eu queria que a besta se manifestasse aqui com o chifre, como um dragão e o demônio em pessoa. Eu aprendi uma coisa, irmãos. O cão sempre vai aparecer para um homem como uma mulher linda, maravilhosa, com o olho verdinho, cabelinho penteadinho, toda maquiada, dizendo eu te amo, e vai oferecer tudo que a esposa dele não oferece. E para as irmãs ele vai aparecer um lourão, Kevin Costner, olho verde, bombadão, cheio de dinheiro, parado no iate falando assim, meu bem, larga ele e vem, que eu te ofereço tudo que ele não te oferece. O cão aparece assim, gente. O cão não aparece, ó, sou o diabo, tá? Sou o diabo, vou levar você para o inferno, entendeu? Você vem comigo agora? Não, é sorrateiramente. Então nós precisamos entender, irmãos, que na igreja, Cristo é o cabeça. Ele dirige a igreja. Ele exerce autoridade na igreja a partir da sua palavra. Se nós questionamos a Escritura, nós estamos questionando o próprio Deus da Escritura. E ao questionarmos o Deus das Escrituras, nós estamos questionando a maior autoridade de todas. E pior do que isso, estamos nos colocando como a própria autoridade. Porque se questionamos a maior autoridade, é porque somos uma autoridade maior do que aquela autoridade. Então a grande questão, meus irmãos, é o que vai nortear a nossa vida, os nossos princípios, a nossa família, a nossa vida dentro de casa, o nosso trabalho, a educação dos nossos filhos, o que vai nortear nosso casamento, tudo que nós fazemos, o que vai nortear, o que é a nossa regra de fé e prática. Se nós não cuidarmos da nossa mente, nós romperemos rapidamente com a autoridade da Escritura, a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus, sobre o seu povo e sobre toda a criação. O que vai nos restar? Crise. Crise. Porque, como diria o Agostinho, que eu citei ontem aqui com os jovens, o Agostinho diz, Senhor, fizesse-nos para Ti, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousarmos em Ti. Se nós tirarmos a Escritura e tirarmos Deus de cena, o que nos sobrará? O que nos sobrará? Que nós possamos permanecer firmados, alicerçados na palavra de Deus e em Cristo, como autoridade máxima sobre as nossas vidas e sobre a igreja. E que nós não venhamos a arredar os nossos pés de maneira alguma a qualquer pensamento e ideologia que coloque em xeque Cristo e os seus ensinamentos como autoridade. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes nessas convicções. Vamos orar, irmãos, e na sequência nós vamos à ceia do Senhor. Pai amado, nós queremos agradecer e engrandecer ao seu santo nome, pelo privilégio que o Senhor nos deu de expor a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes nas nossas convicções de que somente o Senhor é a maior autoridade sobre as nossas vidas e sobre a igreja. E, consequentemente, a maior autoridade sobre a nossa vida. E tudo que fazemos, ó Deus, deve reconhecer que o Senhor
é quem exerce autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajude a permanecer nas nossas convicções, em um mundo, Senhor, que tenta minar as nossas convicções a partir de ideias e pensamentos, ó Deus, que são vãos pensamentos e filosofias de homens. Que possamos permanecer firmes, fiéis à sua palavra, e que possamos, ó Deus, responder que a autoridade que temos, ela provém de Ti, porque o Senhor é a autoridade sobre a sua igreja, e o Senhor exerce essa autoridade através da sua palavra. Eu te peço isso, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, a maior autoridade de todas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.